Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse mesmo Senhor que desceu aqui no tempo do fim, através do poderoso Espírito Santo, porque havia uma promessa em Joel capítulo 2, que haveria a restauração completa da fé original, a mesma fé que os apóstolos e a igreja primitiva manifestaram no livro de Atos. Essa mesma fé estaria aqui no tempo do fim, na mesma manifestação do mesmo poder, sendo Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apontou esse tempo no livro de Zacarias, apontando como o tempo da luz do entardecer. Ele também aponta isso como nos dias da vinda do Filho do Homem, Lucas 17:30. Também aponta em Malaquias capítulo 4, com a vinda do profeta Elias. Também aponta em Apocalipse 10:7, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, ali estava a profecia de acordo com a promessa. Isso tem se manifestado aqui no tempo do fim, e vimos o mesmo sinal que Abraão viu, de acordo com a profecia, assim como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então aquele mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que tem vindo a nós aqui no tempo do fim, e esse anjo é Jesus Cristo, evidentemente usando o seu corpo, que é a igreja, porque a igreja é carne de sua carne, ossos de seus ossos. Veja, de acordo com a profecia, e no livro de São João ele diz: naquele dia vocês vão entender que vós estáis em mim, veja, e eu estou em vós. Veja, o mesmo Espírito Santo que andou aqui há 2000 anos atrás, veja, e fez as mesmas obras, ele tem operado aqui no tempo do fim da mesma forma, porque não pode haver variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse anjo, veja, é o mesmo anjo de Apocalipse 10, versículo 8, quando diz: e o anjo tornou a falar. Veja, esse anjo é o Espírito Santo, ele é chamado de o anjo do Senhor. Veja, e a ordem é: vai na mão do anjo e toma o livro. Veja, porque no livro estão as palavras de vida eterna. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então o poder vivificador para vivificar os nossos corpos mortais, de acordo com Romanos 8, verso 11, está na palavra. Da mesma forma, quando Jesus Cristo estava na sepultura, foi quando o Espírito Santo, veja, a vida da palavra veio sobre o Salmo 16, pois lá dizia: o meu corpo não verá corrupção. Veja, ele foi nessa palavra e fez ela viver e trouxe ela para vivificar o corpo mortal de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, esse poder está no Evangelho. Este poder para nos transformar. O poder está na palavra. Repetindo o que disse Jesus: minhas palavras são espírito e vida. Então, quando o Espírito encontra a pessoa predestinada, essa que tem uma representação lá na eternidade, aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, veja, o Espírito toma a palavra, vivifica ela para o crente, e o crente pode ter fé. Veja, a palavra é vivificada. Veja, o Espírito Santo vem sobre a palavra para vivificá-la em ordem, para trazer a fé perfeita para o nosso coração. Agora, o verdadeiro evangelho, ele tem poder em si mesmo, como a mensagem tem poder nela, porque a mensagem é a palavra de Deus. Foi a palavra expressada através do seu profeta, porque a palavra não vem aos teólogos, ela não vem a rabinos, ela não vem a psicólogos, a palavra vem ao profeta. E nós temos por muito firmes as palavras dos profetas. E esse evangelho, para ser verdadeiro, e essa mensagem, para ser verdadeira, ela tem que ter poder nela. Poder vivificador, poder transformador, poder para nos dar o novo nascimento,
poder para nos dar o poderoso batismo com o Espírito Santo. Então disse Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, começa por aqui. Veja, a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele é eleito, ele é predestinado. Ele estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo em forma de semente. Veja, esta palavra, semente, foi expressada. E cada um de nós se manifestou na era em que nós estávamos predestinados. Veja, e a palavra vem para a palavra, pregou o profeta na mensagem ao nascer do sol. Seguindo, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, esse crente pré-ordenado é a este a quem vem a palavra. Este é o que é vivificado pelo Evangelho aqui no tempo do fim. Veja, esse ouve a voz. Veja, a voz de arcanjo. A voz de arcanjo é o poder para vivificar os nossos corpos mortais. É a voz que cessa o ciclo da morte em nossas vidas. Veja, em nosso coração havia uma semente rodeada por barro. Nós somos do pó da terra, mas lá havia uma semente, e essa semente aguardava que a luz do sol brilhasse sobre ela. Assim como a vida botânica não pode viver se não for a luz do sol, que é a palavra falada. Da mesma forma, em nosso coração havia uma palavra falada, uma semente, mas ela só pode viver pela palavra falada. Veja, e a palavra falada, ela se tornou carne, e quando ela se tornou carne, ela se tornou luz, luz para a semente. Então, essa semente, em ordem, estava primeiro morta, então ela é vivificada pelo poder do Espírito Santo. Veja, pelo poder que está na palavra. Esta mensagem, ela tem poder. Cada palavra aqui dentro tem poder. Veja, nós conhecemos o poder de nossa transformação. O poder que está nos dando a fé para o arrebatamento. Nós conhecemos o poder que nos tem dado o Espírito Santo. O poder que nos deu o novo nascimento. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos quem somos. Para o que estamos aqui. E para onde nós estamos indo. Nós conhecemos o mistério da nossa vida. Nós conhecemos o que o Espírito quer fazer com a palavra, de acordo com o que o anjo disse em Apocalipse, ou melhor, na carta que o profeta escreveu e a colocou dentro da mensagem da era de Pérgamo. Então diz assim o profeta, veja, é o Espírito o que vivifica ao nascer do sol 77 a seguir. É a faísca a que produz o fogo, citando o exemplo do carro com o tanque cheio de gasolina e necessita da faísca para fazer o mover. Então veja, não é a gasolina que produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Veja, mesmo que somos eleitos e predestinados e preordenados, se necessita do mover do Espírito Santo sobre nós, veja, trazendo vida. Vê você? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o que é ele? Ele é a palavra. Veja, porém comigo podeis fazer todas as coisas. Ele é a palavra. É o Pai vivendo. Assim como o Pai me tem enviado, eu também vos envio. Assim como o Pai me tem ascendido, em outras palavras, veja, e me tem induzido a fazer todas as coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus, e assim como ele me tem enviado, também eu vos envio. Veja, o poder dentro da palavra. É a
é a mesma mecânica e se necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. Esses sinais seguirão aqueles que reclamam ter a dinâmica. Veja, a dinâmica tomará seu lugar. Então tem que encontrar o vaso eleito, predestinado, pré-ordenado, sobre quem virá o Espírito Santo. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo disse, o Evangelho não veio somente em palavras, entre parênteses, vamos dizer, sem gasolina, ou somente em gasolina, mas veio em faísca, ou seja, em poder para fazê-la mover. Assim foi como nos veio. Essa mensagem, essa voz que soa da palavra, tem poder para vivificar os nossos corpos mortais, tal qual aquela grande águia, com seu poder, com sua voz. Veja, veio sobre a mecânica, o seu filhote lá no curral. Ele ouviu a voz e foi vivificado. Logo, ele recebeu fé para mover suas asas. Logo, ele recebeu fé para voar. Logo, ele estava livre. Veja, de onde veio? Do ouvir. A fé vem pelo ouvir. O poder está na palavra. O poder está na mensagem. Sem a palavra, não há poder. O Espírito toma a palavra e a faz viver. Veja, o mesmo Espírito que levantou a ele é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Veja, recordem, potencialmente. Veja, Romanos 8, verso 11, que é a Escritura que nós estamos nos baseando. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Retornando então à citação de Jesus, minhas palavras são Espírito e vida. Agora, aí está a coisa. Se o Espírito do noivo mora na noiva. Veja, o mesmo Espírito. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele, e este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo, note que quando formou Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra, porque Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão, pois a carne de Adão, veja, logo foi parte do espírito de Adão, veja, a dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Veja, a mesma coisa entre Cristo e a igreja. Então hoje a noiva também tem que ser a carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Veja, agora, como chegará a ser esta carne mortal parte da sua carne? Veja, logo nós vamos explicar isso. Então, esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então a palavra vivificada pelo Espírito, o poder para transformar, o poder da palavra falada. Veja, 80 dessa mesma mensagem, que coisa. Veja, os predestinados, os que tinham vida, veja, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Essa é a mecânica. Veja, muitos se encontravam mortos. Eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, veja, a mecânica, pronta para receber a vida, a dinâmica. Deus sabia que estava ali. 81. Os predestinados, veja, são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar ao seu. Agora, isso é muito profundo e assegure-se que o está captando bem. Veja, ele desce em Apocalipse 10 como um título de propriedade, um livro. Dentro desse livro estão os nomes dos redimidos. Veja, e a mensagem soa. Veja, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Veja, e na mensagem, dentro da palavra, está o poder. Paulo disse, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fossem selados com o Espírito Santo, ou seja, vivificados. O poder da palavra falada, o poder da voz, o evangelho poderoso, o evangelho com poder. Veja, essa mensagem tem nos transformado. Ela é o nosso alimento. Ela é o poder vivificador. Ela é a voz de arcanjo. Ela é que está trazendo a noiva para a plataforma de arrebatamento. Pois a fé para o rapto está nas mensagens. Dentro dela tem poder. Poder vivificador, de acordo com a profecia. Meu irmão, Deus te abençoe. Veja se sua inscrição está ativa. Deixe o seu gostei ou não gostei. E deixe o seu comentário. Sempre eu gosto de ler. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.